Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu vou te ensinar o caminho para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e essa é a nossa aula de hoje com o tema 3 erros que você comete na hora de negociar para quitar suas dívidas com até 90% de desconto. É isso mesmo. Eu quero saber primeiro aqui, você que está aqui comigo, você já tentou negociar suas dívidas e deu errado, não funcionou, você conseguiu pagar algumas parcelas e depois não conseguiu mais, ou não conseguiu, Lídia, eu já fui no banco, eu já tentei negociar e não consegui fechar nenhum acordo, o banco diz que não dá, o banco diz que tem que esperar, o banco diz isso, o banco diz aquilo. Responde aqui para mim se isso já aconteceu, está acontecendo com você, responde aqui que eu quero saber. Você já tentou negociar e não deu certo, não funcionou, não conseguiu fechar acordo. O gerente me deu esse acordo aqui, mas eu não consigo pagar, está muito alto, não dá para fechar o acordo. Me conta aqui se isso está acontecendo com você. Responde eu aqui nos comentários, que eu quero saber. Porque eu recebo direct praticamente todos os dias falando exatamente isso. Banco, eu falei com o gerente, ele falou que não dá para reduzir, eu pedi para ele reduzir os juros, eu pedi para ele reduzir a dívida e não funcionou, eu não consegui. Enfim, provavelmente você está cometendo algum desses erros que eu vou contar para você aqui nessa aula de hoje. Então, pega aí papel e caneta, tá certo? Para você anotar e você não cometer mais esses erros que eu vou te contar a partir de agora. Beleza pura? E o terceiro erro é muito comum. É muito comum. Então, fica até o fim para você entender. O primeiro erro ao negociar para quitar uma dívida com até 90% de desconto é você querer começar pela dívida que tem juros mais altos. Esse é um erro muito comum. Por quê? Você acaba se desesperando, né? Você vê lá a dívida se multiplicando, passa 10 dias, passa um mês, a dívida já está enorme, você põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que eu vou fazer com essa dívida agora? Pelo amor de Deus, o que eu faço? É assim ou não? Você olha, por exemplo, a dívida do cartão de crédito. A dívida vai lá se multiplicando mês após mês. E você entra em desespero porque você olha, recebe a correspondência com a cobrança, ligam para você, você olha o extrato lá do seu cartão de crédito, você vê a dívida crescendo e você acaba entrando em desespero e querendo começar por essa dívida. Mas eu preciso te fazer um alerta agora. Qual é esse alerta? Você precisa entender que as suas dívidas, cada uma delas, vai te oferecer um risco diferente. Risco de quê, Lídia? Risco de você perder alguma coisa. Mas o que você precisa entender? Que as suas dívidas, elas têm um risco. Dívida de cartão de crédito, por exemplo, que foi o exemplo que eu citei aqui, ela é uma dívida de risco baixo. Ela não oferece a você o risco de você perder um bem, por exemplo, de você perder a sua casa, de você perder o seu carro. Não existe esse risco na dívida de cartão de crédito. Agora, você precisa se atentar para as dívidas que te oferecem o risco de você perder um bem, como, por exemplo, o financiamento da sua casa, o financiamento do seu carro, dívida de condomínio, dívida de PVA, dívida de empréstimos com garantia. São dívidas que, se você não pagar, se você atrasar, você corre um sério risco de perder o seu bem, perder a sua casa, perder o seu carro. Existe esse risco. É verdade ou não? Dívidas de educação com instituições financeiras ou com instituições educacionais, dívidas de fiéis, são dívidas que têm risco para você. Esses últimos dias eu tenho recebido vários directs de vocês e alguns falando em relação a esses tipos de dívida que eu acabei de falar aqui para vocês. Teve uma que me mandou uma mensagem dizendo assim, Lídia, meu carro está com busca e apreensão. Aí eu perguntei para ela assim, quantas parcelas está em atraso do financiamento do seu carro?
Ela disse, Lídia, 8 parcelas. Então, esse é o tipo de dívida que você precisa estar muito atenta. Porque esse tipo de dívida vai fazer você perder o carro, se você não pagar. É o caso dela, o carro está com busca e apreensão. Então, você precisa tomar cuidado. Outro tipo de dívida que você precisa, tá com um sinal de alerta gritando empréstimos com garantia. Dias atrás, eu recebi um direct de uma seguidora falando assim, Lídia, eu tenho um empréstimo que está pesando para mim. Esse empréstimo, eu dei como garantia o meu apartamento. Então, se essa pessoa não pagar esse apartamento, ou se ela não pagar esse empréstimo, onde tem como garantir o apartamento, ela pode perder esse apartamento. Então, você precisa começar a entender esses detalhes sobre as suas dívidas. Precisa estar com o seu alerta ligado, porque dívida de cartão de crédito, ela cresce rápido? Sim, os juros são muito altos, mas existem outras dívidas que você precisa dar prioridade. Faz sentido ou não, gente? Dívida de fiéis. Recebi um direct recentemente me falando assim, Lídia, olha só, a minha dívida, eu tô com uma dívida no fiéis, eu nem sabia, a dívida já foi para a justiça. Acende o teu sinal de alerta financeiro quanto a esse tipo de dívida com instituições de educação, porque esse tipo de dívida tem mais facilidade de ir para um processo judicial. Então, você precisa tomar cuidado com esse tipo de dívida, gente. Então, acende o teu sinal de alerta financeiro. Dívida de condomínio. Você pode ficar sem teto. Então, precisa tomar muito cuidado com esses tipos de dívida. Entende? Essas dívidas precisam ser prioridade para você. Porque existe um risco muito grande de você perder um bem. Existe o risco dessa dívida ir para um processo judicial. Então, você, em geral, não vai começar pelas dívidas com juros mais altos. Em geral, você vai começar pelas dívidas onde existe um risco grande de você perder um bem ou de você, dessa dívida, ir para um processo na justiça. Por quê? O banco, ele não está para brincadeira. Se ele tiver a brecha, se, por exemplo, você tem uma dívida de financiamento do carro, que foi o caso dessa seguidora que mandou mensagem para mim, o banco não vai brincar se você atrasar ali, em geral, quando você começa a atrasar pela terceira parcela, você já começa a correr perigo. Já começa a correr perigo do banco, ele pedir ali a busca e apreensão do veículo, e você perdeu o seu carro pela falta de pagamento. Então, acende o teu sinal de alerta financeiro quanto a este tipo de dívida. Entende? Você pode hoje estar se preocupando com a dívida errada. Porque, de repente, uma dívida de financiamento imobiliário, uma dívida de financiamento de carro, os juros são menores do que cartão de crédito. A dívida não cresce tão rápido, mas te oferece o risco de você perder o seu bem. Então, o seu foco não tem que estar nas dívidas de juros mais altos, tem que estar na dívida que te oferece risco. Beleza, gente? Fez sentido até aqui? Me conta aí, tá fazendo sentido? Me conta aí, quem tem esse tipo de dívida? Você tem dívida de alto risco, que a gente chama? Que é dívida de financiamento de carro, financiamento imobiliário, empréstimo com garantia. Me conta aqui se você tem algum tipo de dívida como essa. Me conta aí se você tem esse tipo de dívida. Porque é com essas que você precisa se preocupar. Como o caso dessa seguidora aqui, que ela falou para mim que ela tinha feito um empréstimo com garantia do apartamento dela, deu o apartamento dela como garantia, e estava pesando no bolso. Então, ela precisa realmente se preocupar, porque se ela parar de pagar, se ela atrasar muitas parcelas, ela corre o risco de perder o apartamento, porque ela deu como garantia para o banco. Beleza, gente? Fez sentido? Então, esse é o primeiro erro. É você achar, entender que você tem que começar a quitar as dívidas, a negociar as suas dívidas pelas dívidas de juros mais altos. Beleza pura? Show de bola? Então, a gente vai para o segundo erro. Presta atenção. O terceiro erro é muito comum. A grande maioria das pessoas comete o terceiro erro.
Mas olha o segundo erro, tá? Presta muita atenção. Porque isso aqui é uma coisa que muita gente não presta atenção, acha que é besteira, que não é importante. Ah, não, depois eu faço. Ah, não, uma outra hora, agora não dá. Tem muita gente que deixa isso passar e passa por grandes apertos por conta desse erro. Então, olha só. O segundo erro é você não ter uma reserva financeira. Não fazer uma reserva para quitar as suas dívidas. Se você não tem, você precisa urgente começar a fazer uma reserva. Aí eu sei que você agora acabou de pensar assim, mas Lídia, eu estou endividada, estou no negativo da conta, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas direito, muito menos as minhas dívidas, que dirá fazer sobrar dinheiro para guardar? Que dirá isso? Como é que você quer, Lídia? Pelo amor de Deus, olha o meu contexto, Lídia. Olha o que eu estou passando. Como é que eu vou fazer uma reserva em dinheiro? Não sobra nem para pagar as contas direito, Lídia. Como é que eu vou fazer uma reserva? Tá brincando, né, Lídia? Você tá ficando doida. É impossível. Impossível guardar dinheiro, Lídia. Não tem. Não tem como. Pois eu quero dizer para você que não é impossível. Porque qual é o problema? Vamos entender aqui? Qual é o problema? Qual é o X da questão? O X da questão é que o banco está ficando com quase todo o seu dinheiro. Responde aqui para mim sim ou não se isso é verdade. O banco está ficando com quase todo o seu dinheiro. E aí é por isso que você não consegue pagar suas contas. É por isso que você não consegue honrar com seus compromissos. É por isso que você não consegue pagar suas dívidas. É por isso que você não consegue realizar os seus sonhos. Os sonhos de, por exemplo, você viajar com a sua família. O sonho de, por exemplo, você reformar sua casa, comprar seu carro, colocar seus filhos numa boa escola. É ou não é? Comprar sua casa, entrar numa loja sem culpa e poder comprar alguma coisa para você. É assim ou não? Poder ir no salão para arrumar o seu cabelo, fazer as unhas, sem culpa. É verdade ou não? Poder realizar os desejos dos seus filhos, levar eles no cinema, comprar aquela mochila, aquele brinquedo que eles gostam. Fazer aquele, levar ele naquele lugar que é o lugar que ele tem, que ele gosta de comer, que é o lugar favorito dele para fazer lanche. É isso ou não? Sim ou não? Responde aí para mim. Agora, a partir do momento que você tirar a mão do banco do seu dinheiro, porque existe um passo a passo para isso. Já fiz live falando sobre isso. Pode o gerente dizer que não dá, que não tem como, que não pode, que o banco vai sim descontar da sua conta bancária. Eles vão querer pintar e bordar, dizer que não, o banco vai descontar sim da sua conta. Mas lembra que eu já falei aqui para você que não é para você tomar o que o banco, que o gerente te fala como verdade absoluta? Por quê? Existem resoluções do Banco Central que asseguram isso, que você pode sim proteger o seu dinheiro, o seu salário do banco, como a resolução 4790 de 2020. Ela diz que você pode sim cancelar a autorização de débitos na sua conta. Você pode, não é da minha cabeça não que eu estou tirando isso. Não é, não, pode sim, não, tem respaldo. Tem resolução do Banco Central, tem um caminho para isso. Tem um caminho. Mas eu não estou aqui dizendo para você com isso que você não vai pagar a sua dívida. Ah, vou proteger o meu dinheiro do banco e dane-se as dívidas. Não, não é isso. É para você proteger o seu salário para conseguir negociar. É claro que aqui eu não estou falando de consignado, tá? Que o consignado ele é descontado direto na folha de pagamento, ele é lá no seu contra-cheque. O consignado é um outro contexto, a gente lida com ele de uma forma diferente, tá? A gente lida com o consignado de uma outra forma.
Mas existe um caminho para você proteger o seu dinheiro do banco. E você conseguir o quê? Respirar. Você conseguir reorganizar a sua vida para quitar suas dívidas. Existe esse caminho. Existe esse caminho. Tá certo? Eu não tô falando aqui da minha cabeça, porque eu já vi isso acontecer. Por quê? Enquanto o banco estiver com a mão dele no seu dinheiro, dificilmente ele vai negociar e te dar desconto. Porque ele tem a facilidade. Ah, não, eu não vou negociar contigo, não. Não vou negociar contigo, Ana. Ah, não vou negociar contigo, Andréia, Beatriz, Lenita. Não vou negociar, não. Eu pego aqui da sua conta. Para que eu vou negociar? Tá de boa aqui para mim. Tô recebendo seu dinheiro, tranquilo, seguro. Seu salário cai na conta, eu puxo para mim. Tá tudo certo. Faz sentido ou não, gente? Então, olha, acende o teu sinal de alerta. Decida buscar aprender a sair dessa prisão que o banco te colocou. Aí você ainda pode estar se perguntando, mas Lídia, para que uma reserva? Para que, Lídia? Para quê? Vamos entender? Para que é importante ter uma reserva? Você ter uma reserva vai te ajudar a acelerar a quitação da sua dívida. Vai te ajudar a quitar suas dívidas. Você pode quitar até à vista. Vai te ajudar, por exemplo, no caso do consignado, você amortizar. Você conseguir pagar as parcelas de trás para frente, que você vai conseguir um bom desconto e vai terminar de pagar mais rápido o consignado, por exemplo. Eu tenho uma aluna do Método Dignidade Financeira, que é o meu programa de acompanhamento para mulheres, onde eu ensino esse passo a passo para quitar as dívidas com até 90% de desconto. Esses dias ela estava me relatando, Lídia, ela tem consignados, e ela falou, Lídia, teve um consignado que eu consegui quitar 5 parcelas, presta atenção, 5 parcelas com o valor de uma. Presta atenção. Ela quitou, ela conseguiu amortizar 5 parcelas com o valor de uma. Presta atenção nisso. Presta atenção. Então, existe um caminho para você negociar e quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Olha o desconto gigante que essa minha aluna conseguiu. 5 parcelas. Ela pagou uma, no valor de uma. Então, esse caminho existe. Esse caminho existe. Você consegue sim fazer uma reserva. É possível. Eu vejo isso acontecer na vida das minhas alunas. É possível para você também. Com estratégias. É possível. Entende? Então, o que você precisa é buscar aprender o como fazer diferente, como sair da situação que você está vivendo nesse momento. A sua reserva também vai te ajudar quem? Em imprevistos que aconteçam no dia a dia. Você não precisar recorrer ao banco, se endividar para conseguir resolver as questões imprevistas que acontecem no seu dia a dia. Eu tenho uma aluna que ela ajudou o filho com a reserva dela. O filho estava passando por alguns problemas financeiros, ela pôde ajudar. Ela tinha a reserva dela para ajudar. Se não fosse isso, eles ou ele ia se endividar mais ainda. Faz sentido ou não? Pode ser que hoje, você olhando para a sua realidade, você olhe e veja, Lídia, isso é impossível. Não tem como fazer uma reserva, Lídia. Impossível. Você pode estar dizendo hoje porque você está olhando para o seu contexto e porque você não sabe como. Você ainda não aprendeu como fazer. Mas existe esse caminho, tá certo? Então esse é o segundo erro ao tentar negociar para quitar suas dívidas com até 90% de desconto. O primeiro erro que eu falei é você começar pelas dívidas de altos juros. O segundo erro que eu acabei de contar para você é você não ter uma reserva financeira para quitar suas dívidas. E agora eu vou te contar qual é o terceiro erro. O terceiro erro que a grande maioria das pessoas comete. Qual é o terceiro erro, Lídia? Vou contar para você. É você ir direto no banco para negociar com o seu gerente.
Eu sei que no desespero você fica, meu Deus, não, eu tenho que dar um jeito de resolver, eu vou ao banco falar com o meu gerente, pelo amor de Deus, eu preciso resolver. Aí, você vai lá com o seu gerente, crente que ele vai te ajudar a resolver. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você. O gerente do banco, ele não manda muita coisa. Quando se fala em negociação, ele não tem autonomia para dar descontos para você, para reduzir a sua dívida, para reduzir juros, para te dar uma condição especial de pagamento. Ele não tem essa autonomia. O máximo que ele vai conseguir fazer é abrir o sistema do banco e verificar se tem alguma proposta para você. É o máximo que ele vai conseguir fazer. Ele não vai chegar para você e dizer assim, olha, peraí, dona Andréia, Marilene, Marine, Rose, olha só, peraí, Fabi, olha só, peraí, deixa eu abrir aqui o sistema, deixa eu verificar aqui. Não, olha só, eu consigo aqui, ó, eu consigo reduzir esse desconto, reduzir esses juros aqui, eu consigo fazer isso assim, assim, assim. Não, o gerente não tem autonomia para isso. Ele não consegue. Ele não consegue fazer isso. Então não adianta você querer chegar direto no banco achando que o gerente vai ser o seu salvador da pátria. Porque não vai. Não vai. Não vai. O máximo que ele vai te oferecer é uma renegociação para aumentar a sua dívida. Só isso. E outra coisa, tem mais. Quando você for ao banco, você precisa ir sabendo exatamente o que você vai fazer lá. Você precisa ir com um objetivo muito claro na sua cabeça do que você vai fazer no banco. Você precisa ter a clareza. O que eu vou fazer no banco? Eu vou pegar os contratos das minhas dívidas. Beleza. Porque eu já liguei para o saque, eu falei com um gerente, e aí ele disse para eu ir lá. Então, eu vou pegar os contratos da minha dívida. Beleza. Não, eu vou pegar o documento de evolução da dívida. Escutei a Lídia falando na aula, lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Escutei a Lídia falando para eu pegar o documento de evolução da dívida, para eu entender a minha dívida, entender qual era o valor inicial dela. Então, eu estou indo ao banco pegar o documento de evolução da dívida. Não, eu vou ao banco só para verificar quais as propostas que o banco tem para me oferecer. Só para isso. Eu não vou fechar acordo nenhum. Eu só quero saber o que o banco tem para me oferecer de proposta. Entende? Então, quando você for ao banco, você tem que ter um objetivo muito claro do que você vai fazer lá. Por quê? Se você não tiver essa firmeza, essa clareza do que você vai fazer lá, o seu gerente corre um sério risco do seu gerente te convencer a fechar alguma negociação. E aí você vai se enrolar mais ainda. Então, você precisa dessa clareza. Entende? Porque, olha só, presta muita atenção no que eu vou falar para você. Eu sei que quando você está nessa situação, está recebendo ligação de cobrança, está sendo pressionado, está recebendo SMS, ligação todo dia, é perturbação no WhatsApp, é e-mail chegando com cobrança, é o banco dizendo que vai bloquear seus bens, que vai bloquear sua conta, é o banco dizendo que vai entrar com processo judicial, enfim. E aí, o que você quer? Você quer resolver o mais rápido possível. Você quer resolver para ontem. É assim ou não? Você quer resolver para ontem a dívida. Mas não adianta você querer resolver as suas dívidas para ontem. Fechando um acordo com o gerente de primeira e que não vai caber no seu bolso. Não adianta. Não adianta você querer resolver num piscar de olhos. Não vai. Para você negociar, quitar suas dívidas com até 90% de desconto, não é da noite para o dia. Lembra a frase que eu falei? Acho que falei ontem essa frase. Sem preparação, não tem quitação com até 90% de desconto. Não tem. Vou repetir. Sem preparação, não tem quitação com até 90% de desconto. Entende? Então, você precisa se preparar. Entender como é que está a sua vida financeira hoje. Entender as suas dívidas. Entender por qual dívida você vai começar. Qual estratégia que você vai usar para negociar. Faz sentido ou não, gente?
Entende? Você precisa se preparar, muito bem preparado, para fechar uma negociação com você e com que faça você pagar o maior juros possível, o máximo de juros que ele puder. Então você precisa se preparar também. Beleza, minha gente? Contei para você aqui os 3 erros. 3 erros, porque existem outros. 3 erros que você comete na hora de negociar e quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Dentro da maratona, já vou dar spoiler aqui. Dentro da maratona, eu vou falar de mais erros. Para você entender, caraca, eu tô fazendo isso aqui errado, deixa eu parar de fazer isso agora. Porque enquanto a gente não entende que o que a gente está fazendo não funciona, não é o jeito certo, a gente continua fazendo. Até cair a ficha. Mas eu quero que caia a ficha para você hoje. Então, vou repetir aqui quais foram os erros que eu falei para você na aula de hoje. O primeiro erro é começar pelas dívidas de juros mais altos. Você não começa pelas dívidas de juros mais altos. Você começa por aquelas dívidas que te oferecem risco de você perder alguma coisa, de você perder um bem. Segundo erro é você não ter uma reserva para quitar suas dívidas. Isso é fundamental para você acelerar essa jornada de quitação de dívidas na sua vida. Tem como? Tem. Não é impossível. Não é. Tá certo? E o terceiro erro é você ir direto no banco para negociar com o seu gerente, achando que ele vai salvar a sua vida. Ele não tem autonomia para te ajudar. Beleza? Vamos lá. Será que não é arriscado aguardar o 10º para negociar a dívida do cartão de crédito? Vamos lá. Quais são os riscos, tá? Do cartão de crédito? Por isso que precisa ter o documento de evolução da dívida e o contrato do seu cartão de crédito, tá? Para você entender o que o banco diz lá, se você atrasar o pagamento, se você parar de pagar o cartão, tá? Ou outra dívida. Você precisa ter esses 2 documentos. Para você não ser pega de surpresa. Porque tem gente que manda direct para mim dizendo assim, Lídia, o banco descontou da minha conta o valor da fatura, eu não autorizei. Lídia, o banco fez o parcelamento automático da minha fatura sem a minha autorização. Presta atenção, dificilmente o banco vai fazer algo como isso, de descontar na sua conta a fatura, o mínimo, de parcelar a sua fatura, se isso não estiver escrito no contrato, você autorizando. Lídia, mas eu não assinei nada, eu não recebi nenhum contrato. Antes, a gente, quando recebia um cartão em casa, a gente recebia, né, um folhetinho, um folder com contrato. Agora não. Você tem acesso ao contrato, pode ser no aplicativo, pode ser no site do banco, no saque você pode pedir, enfim, você tem acesso aos contratos. E quando você começa a usar, você está consentindo, você está concordando com o que está escrito no contrato, tá? Então você precisa entender isso. Qual é o risco de eu esperar o 10º para negociar o cartão? É o banco descontar na sua conta o valor, o mínimo, fazer o parcelamento, estando isso dentro do contrato. Tá? Esse é o risco do cartão. Cartão, dificilmente o banco vai entrar na justiça com uma dívida de cartão de crédito. Dificilmente. Tá? Dificilmente isso vai acontecer. O banco ele não pode tomar um bem seu por causa de dívida de cartão. Não pode. Ele não tem poder para isso. Tá? Então, assim, é uma estratégia você esperar o 10º para pagar essa dívida? É, mas você precisa entender o que você precisa fazer nesse meio do caminho até lá, para você proteger o seu salário do banco, proteger o seu dinheiro do banco, para você organizar a sua vida financeira, para você negociar e quitar essa dívida lá na frente. Beleza? Outro risco, você ficar com o nome negativado. Esse é o risco de não pagar essa dívida. É o seu nome ir para o SPC e Serasa. Beleza, gente? Fez sentido? É possível negociar juros referentes a débitos de PTU e PVA? Essas são dívidas mais complicadas porque são dívidas relacionadas ao governo, tá? Mas, de vez em quando, existem feirões que eles fazem, né, em relação a impostos, que você pode negociar essas dívidas com menos juros, tá? Existe essa possibilidade, tá certo?
Beleza pura, minha gente? Vou ficando por aqui, ó. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau, gente. Valeu demais.